Olá, estudante da educação de jovens e adultos. Seja muito bem-vindo a esta aula de História. Eu, professor Paulo Brito, nosso intérprete, vamos bater um papo com vocês sobre arte rupestre, né? Ainda aí falando sobre pré-história, arte rupestre. Vamos dar uma olhadinha nessa arte na aula de hoje. Vamos dar aqui, ver os nossos objetivos, compreender a importância da arte para o entendimento da pré-história. Afinal de contas, né, posso utilizar essa arte pré-histórica como uma fonte histórica que me ajuda a compreender a vida, né, dessas populações que viveram aí há 5.000 anos antes de Cristo. E identificar as técnicas empregadas na produção artística da pré-história, né? Quais eram as técnicas que esses homens, essas mulheres utilizavam, né, ao fazer as suas produções, ao fazer as gravações nas paredes das cavernas, né? Então, convido você a vir discutir comigo esse conteúdo. Vamos lá, né? Vamos começar o nosso bate-papo com esse conhecimento prévio, né? Quais objetos de metal a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Quando o homem desenvolveu, né, dominou a técnica da metalurgia, será que isso é importante? Será que isso foi importante, né? Como que a gente se relaciona com essa questão do desenvolvimento da técnica da metalurgia e como que isso vai alterar as relações de trabalho, por exemplo, lá do homem da pré-história? Então aqui, né, objetos de metal muito comum no nosso dia a dia, né? Talheres e ferramentas, né, como por exemplo um alicate, uma chave de fenda, são trabalhos da metalurgia que a gente utiliza diariamente, né? Veja como, por exemplo, uma chave de fenda resolve, né, aí situações. Imagina a gente ter que parafusar ou desparafusar algo se a gente não tivesse a chave de fenda, origem aí da metalurgia, né, a fabricação de objetos a partir do metal. Por volta dos 5.000 a.C., os seres humanos desenvolveram, dominaram a técnica da metalurgia, né? Que técnica é essa? O trabalho com metais. E o primeiro metal a ser trabalhado, o cobre, né? Um metal mais maleável, dava para ser trabalhado a frio. Posteriormente, vão desenvolver a técnica com bronze, né? Com ferro, ouro e outros metais. Então aqui, gente, se nós vamos falar da arte rupestre, então trago aqui, né? Qual a importância da arte para o nosso cotidiano? Será que além de entreter, né, quais as outras funções que a arte possui? Veja que ela é importante, né, no nosso cotidiano, né? Além de nos entreter, ela também tem uma função social, ela tem uma função de denúncia, né? Ela tem aí uma função que vai além do somente entreter, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, músicas de protestos, né? Quadros que denunciam, né? Produções que denunciam, né, guerras que denunciam aí genocídios que aconteceram. Aqui eu trago, né, essa obra-prima do Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, né, talvez aí o quadro mais conhecido no mundo todo, tá no Museu do Louvre em Paris. E na sua casa existem obras de decoração, né, um quadro, um vaso? Como que é a sua relação com a arte, né? Você tem algum talento para a arte, né? Você pinta, você borda, né? Você toca algum instrumento? Então vamos falar de arte rupestre hoje e entender que a arte ela é importante, né, no nosso dia a dia. Ela tem essa função além de entreter. Então aqui, ó, você já visitou um museu, por exemplo? Existe um museu na sua cidade, algumas cidades possuem museus municipais que retratam, contam a história, né, da sua cidade. Aí na sua cidade tem algum museu? Você já visitou esse museu? Ou conhece outros museus, né? Nós temos aí museus no estado do Paraná, famosos, né, como o Museu Oscar Niemeyer, Museu do Expedicionário, que conta da participação de paranaenses na Segunda Guerra Mundial, Museu do Holocausto, Museu Paranaense e tantos outros museus aí no nosso estado. Então, né, quando for possível, né, vamos visitar o museu, conhecer um pouquinho da história que traz esses museus. Atualmente, esses museus eles são importantes espaços, né, de preservação da memória, de preservação da história, né, de preservação das artes.
A necessidade do homem se expressar através da arte é algo que acompanha a história da humanidade, né? Nós nos expressamos através da arte nos dias de hoje, né? Do teatro, da música, né? Da pintura, e isso o homem da pré-história também já fazia, né? Ele também se expressava através da arte. Portanto, né, a gente conseguir estudar, compreender essas primeiras expressões que nós temos acesso do homem da pré-história, né, é compreender a nossa história também. Ela traz essas informações, né? E você, estudante, né, da educação de jovens e adultos, você se expressa através da arte, né? Quando que isso acontece? Compartilhe a sua experiência com as pessoas que estão com você, como que é essa sua relação de se expressar através da arte. Então aqui, né, arte rupestre, o tema, né, arte rupestre. Afinal, professor Paulo, o que é arte rupestre, né? A arte rupestre, ela é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas, inscrições realizadas pelo homem da pré-história, né? Então até ali por volta dos anos 4.000 antes de Cristo, né? Então essa produção artística do homem da pré-história. Geralmente esse tipo de manifestação artística aparece no interior das cavernas, né? As pinturas dos homens que realizavam no interior da caverna, na parede, né, dessas cavernas, e em outras superfícies rochosas, né? Que eles faziam a marca dessa presença, trazem a marca dessa presença humana, passaram por ali, representaram, se expressaram através da arte, né? Então aqui, por exemplo, né, a gruta de Lecaux, na França, né, ela é um dos conjuntos, né, que nós temos aí, sítios arqueológicos mais importantes da arte da pré-história, né? O que a gente percebe nessa arte, né? A gente percebe que a arte rupestre, ela conta com motivos de feição naturalista, né? Onde temos a presença constante de seres humanos e de animais. Então, trazem esses elementos, né? O homem, o animal, cenas de caça, né? Alguns rituais religiosos representados, por exemplo, né? Como aqui nessa imagem, essas cenas, né, esses animais, esses homens aqui, que tem aí, foram produzidas há 5.000 anos, 4.000 anos antes de Cristo, pelo homem da pré-história. Então aqui uma atividade, ó, a frase a seguir, propositalmente, ela tem um erro, né? Identifique esses erros e reescreva a frase corretamente. Então vamos aqui, né? A arte rupestre, ela é compreendida como um amplo conjunto, né, de pinturas, desenhos e inscrições realizadas pelo homem moderno. Tenho certeza que você consegue identificar o erro e vai reescrever a frase corretamente.
Pessoal, vamos corrigir, né? Então, uma frase escrita propositalmente como um erro que diz assim, né? A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem moderno. Tenho certeza que você, prestando atenção na aula, conseguiu identificar o erro, né? Não foi realizada pelo homem moderno, então é reescrita, né? A arte rupestre é compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico, né? Então aí o erro e a reescrita da frase. Olha aqui, né? Essa aqui, uma imagem da caverna de Chauvet, na França também, veja aí, né? A gente viu anteriormente uma caverna na França, agora outra, né? Os homens rupestres, né? Essa arte rupestre, eles costumeiramente são representados de forma isolada ou realizando uma ação coletiva, como o movimento de caça. Então era muito comum, né, que eles retratassem esses animais que eles caçavam ou até mesmo animais que representassem algum perigo, né? Então essa representação, olha que expressão artística, né, que tem nessa caverna da França. E como eles eram nômades, então o que acontecia, o que podia acontecer, né, que a gente conseguiu compreender com o estudo, né, através da arte rupestre. Quando ele se deslocava de uma região para outra, ele podia algumas vezes retratar na região que ele estava um animal típico da região onde ele, né, havia passado. Então, poxa, ele passou por uma região, viu um animal, se estabeleceu em outra, ele fazia esse retrato, né, desse animal que ele havia visto nessa outra região. Então aqui essa técnica, né, de desenvolvimento da arte rupestre. Entre os animais, temos a predominância daqueles que serviam como alimento. Então eles retratavam esses animais que serviam como alimentos ou até mesmo esses animais que atacavam algum espaço habitado pelos homens, talvez para fazer essa marcação. Olha, esse animal, né, a gente não utiliza para alimento, a gente não caça, porém ele é um animal que ataca algum espaço que a gente habita, ou até mesmo para fazer essa marcação de quais eram, né, os animais que eles utilizavam para caça. Então essa representação aqui também desses animais na caverna, feitos pelo homem da pré-história, né? E olha a nossa atividade, né? Quais eram as cenas mais comuns retratadas pela arte rupestre pré-histórica? Escreva um parágrafo, né? Quais as cenas mais comuns? O que esses homens, né, da pré-história retratavam na sua arte rupestre? E a gente volta para fazer a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Então, a pergunta que você deve responder no seu caderno é: quais as cenas mais comuns retratadas pela arte rupestre do homem pré-histórico? Então, a gente entende que ele retratava, né, as cenas do seu cotidiano, aquilo que estava acontecendo ao redor da onde esse homem estava. Então, ali, né, entre as representações mais comuns estão cenas do cotidiano, como a caça, como a pesca, como o pastoreio. Representações de animais utilizados, né, como alimento, ou aqueles que atacavam as aldeias, né, onde esses homens estavam se fixando. Cenas da vida cotidiana também podem ser observadas, né? O que é mais comum, né? Essas pinturas, né, mais representativas de animais, essa representação da figura humana, e também encontra, né, representações de rituais que eles faziam, né, que a gente acredita que sejam rituais, né? Uma representação artística mais coletiva, né? A presença de mais pessoas representando muito provavelmente um ritual. Então, quando a gente olha, né, aquela parede da caverna, 5.000 a.C., então ela tem aí pelo menos 7.000 anos, né, em que ela foi feita. Qual era a técnica que esse homem da pré-história utilizava para fazer a sua arte rupestre, para fazer essa marcação? E era uma técnica que permite, né, ou que permitiu que permanecesse até os dias de hoje. Então, olha aqui, né? Os pigmentos utilizados são de materiais encontrados na natureza, né? Não havia aí um desenvolvimento apurado da fabricação das tintas, né? Eram os alimentos que ele encontrava na natureza, como, por exemplo, argila, mineral, carvão, ossos carbonizados, vegetais misturados aos aglutinantes para dar viscosidade, né, ao pigmento. E para isso eles utilizavam, né, trituravam esses materiais sólidos, essa folha da árvore, por exemplo, né, trituravam esse osso carbonizado, né, com uma espécie de carvão, ele com algo que aglutinasse, né, que pudesse dar uma viscosidade nessa tinta, como por exemplo o ovo, sangue e até mesmo excrementos, como o de morcego, gordura animal, cera, né, e resinas vegetais. Então vejam que mesmo de forma primitiva, nós temos o desenvolvimento desses materiais para que ele pudesse então expressar a sua arte rupestre, nessa mistura de materiais sólidos, como a gente viu, argila, ossos, minerais, carvão, com algo que pudesse dar, né, esse aspecto de tinta, né, essa viscosidade. E para isso eles vão utilizar ovo, sangue e excremento. A essa mistura a gente dá o nome de têmpera, né? Alguns artistas mais atuais, como um brasileiro, né, um artista que atuou aqui no Brasil chamado Volpe, se utilizava dessas técnicas, né? O Volpe, por exemplo, misturava pigmentos da natureza com a clara de ovo para poder realizar suas pinturas. Então vejam que uma técnica desenvolvida pelo homem da pré-história da arte rupestre é utilizada no século XX, né, para a produção artística. Então aqui, pessoal, olha essa caverna, essa imagem, né, desse complexo de caverna na Argélia, né? Olha a representação, como a gente disse, né, de animais que pudessem ser utilizados como alimento ou que pudessem de alguma forma ameaçar, né, a segurança da aldeia. Aqui muito provavelmente uma cena de pastoreio, né? Vamos lembrar aí como começa a se fixar na terra, a produção agrícola e pastoreio. Então uma quantidade de animais que a gente identifica aí, né, como um boi, né, talvez um búfalo, e aqui a presença do homem, né, pastoreando. Vejam que a forma, né, uma técnica muito apurada para dar forma, e também a utilização das cores, né, que ele extraía da natureza. Então a gente tem tons de vermelho, preto, branco, né, a representação da figura humana aqui, trazendo para a gente elementos que nos permitem compreender a vida, a organização do homem na pré-história. Tranquilo? Deixo uma sugestão aqui, ó, de fazer uma visita virtual a uma das maiores cavernas de arte rupestre do mundo, né? O governo da França mantém um site para um tour virtual ao complexo de cavernas de Chauvet. O tour pode ser feito por esse link que o professor coloca aqui para que vocês conheçam, né? O acesso a essas cavernas, ele geralmente não é aberto ao público,
porque, né, se trata aí de arte, de documentos históricos de 6, 7, 8 mil anos atrás, né, que passaram aí por um processo de deteriorização com o tempo. Então é ambiente de acesso só a cientistas, pesquisadores, arqueólogos. Mas o governo da França mantém, portanto, esse site para que você possa fazer um tour virtual por esse conjunto de cavernas de Chavaux, aí um dos maiores sítios arqueológicos de arte rupestre do mundo. Fica o convite para a gente fazer esse tour virtual por esse conjunto arqueológico. Olha a atividade aqui, né, pessoal? Forme um parágrafo com as palavras a seguir. Quais são as palavras, professor? Arte, pré-história, cavernas e cotidianos. Escreva um parágrafo com essas palavras e a gente volta para fazer a correção. Pessoal, vamos corrigir o nosso exercício, né? Montar um parágrafo com as palavras arte, pré-história, cavernas e cotidiano. Vou apresentar para vocês uma possibilidade de resposta, né? A arte da pré-história é composta por um conjunto de produções conhecidas como arte rupestre. Geralmente encontradas em cavernas, esses desenhos retratavam cenas do cotidiano desses homens e mulheres da pré-história. Então, uma possibilidade de resposta, né? Como foi a sua resposta, como você escreveu o teu parágrafo. Pessoal, retomada. A arte rupestre é uma demonstração de arte do homem da pré-história. Quando a gente diz arte rupestre, arte feita pelo homem, por mulheres, na pré-história. Retratavam cenas do cotidiano, como caça, pesca, pastoreio e outras atividades. Vários sítios arqueológicos ao redor do mundo. Vimos aí, né, na França, na Argélia, e vamos ter esses sítios arqueológicos no Brasil também. Produção dos pigmentos para a realização das pinturas, né? Então esses homens produziam as suas próprias tintas, geralmente aí, né, um material sólido, um osso carbonizado, um mineral, um carvão, misturado com algo que pudesse, né, fazer uma aglutinação, desse viscosidade, sangue, né, excremento de morcego, cera, né, e algumas dessas questões que pudessem permitir aí que fosse feito a tinta para fazer essas inscrições que duram aí 5, 7, 8, 10 mil anos atrás.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, se cuidem e até a próxima.